Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula TCC na prática. E agora nós vamos para a parte que vocês amam, né? A parte do tratamento. Como tratar então os transtornos de personalidade do grupo B? Bora lá para os slides para a gente já ficar sabendo como vai ser o tratamento, tá? Então, para falar de tratamento, vamos relembrar as características dos transtornos. Então, nós temos aqui, né? O antissocial, característica central dele é a violação dos direitos das pessoas, né, dos outros. A crença principal, posso explorar os outros para o meu benefício. E aí, como que seria o tratamento? O que que a terapia baseada em evidências vai sugerir para esse tipo de pessoa, né? Então, o tratamento tem que ser a TCC focada mais em impulsividade e prevenção de recaídas. Então, a gente não consegue muitas alterações, mas a gente trabalha principalmente nesse ponto da impulsividade. Na Borden, o que seria a característica central? Instabilidade emocional e interpessoal. Crença principal: sou indesejável, vão me abandonar, né? Aqui acho que ficou digitado errado, eu serei abandonada. Quais são os tratamentos? O tratamento de primeira escolha é a DBT, né, que é a terapia dialética da Marceline. Também o MBT, que é a terapia, né, baseada em meditações, no mindfulness, vai fazer muito sentido. E terapia do esquema, apesar de não ser, né, comprovado como terapia de escolha para o tratamento de transtorno de personalidade, faz muito sentido usar a terapia do esquema e existem autores que já falam dos resultados, mas ela não é, né? Aqui eu listei as terapias baseadas em evidência, mas vamos colocar essa aspas aí que a terapia do esquema não tem evidência suficiente para o tratamento de borderline e de nenhum transtorno de personalidade. Mas ela funciona, tá? Existem autores, inclusive. Já vou até mostrar um livro aqui que depois eu vou mostrar para vocês. Terapia Cognitiva para os Transtornos de Personalidade, do Jeffrey Young, né? Então, é uma abordagem focada nos esquemas, é um livro muito bom, inclusive eu indico aí para vocês. Histriônica, qual a característica central? Busca excessiva de atenção. Qual a crença principal? Preciso ser notada para ter valor. Olha só, né? Então, foco aí na atenção. O que que a gente vai trabalhar? A TCC clássica atende bem a esse tratamento, mas o treino de assertividade ou o treino de habilidades sociais, ok? Narcisista, crença central, grandiosidade e falta de empatia. Crença principal, né? Característica central, desculpe, grandiosidade, falta de empatia. Crença principal, sou especial e mereço privilégios. Também é indicado a TCC clássica e a terapia do esquema, com aquela ressalva que eu falei para vocês anteriormente, que ela não é baseada em evidências para esse tratamento, mas usa-se também. Bom, e aí vamos pensar aqui nos modelos cognitivos, né, de Beck para os transtornos de personalidade do grupo B. Começaremos aqui com o narcisista. Então, para Beck, o que que acontece? O narcisista, né, ele nos estudos chegou a essa conclusão. A crença central principal é: preciso ser admirado para ter valor, sou especial e mereço privilégios. Pode ser que você encontre uma crença com outras palavras, mas que no fundo está dizendo isso daqui. Qual que é o esquema do personalidade narcisista, da personalidade narcisista? Superioridade e desvalorizar os outros, né? A estratégia, esse esquema aqui no sentido de estratégia, é se manter nesse lugar de superior, desvalorizando as outras pessoas. Comportamento, ela busca de status, arrogância, dificuldade em reconhecer as necessidades alheias. Então, a partir disso, como que vai ser o tratamento? A TCC ela vai voltar para flexibilizar essas crenças, né? Trabalho de reestruturação cognitiva, ressignificando as crenças de grandiosidade e trabalhar uma autoestima realista, porque a autoestima dele é distorcida, né? É hiperinflada.
E aí a gente tem aqui a terapia do esquema, que deixei em vermelhinho por causa daquela questão que eu falei com vocês. Funciona, existem livros e tudo mais, mas ela não é um tratamento baseado em evidências ainda. Pode ser, né, que se torne. Ela é eficaz para lidar com os modos de autopromoção e vulnerabilidade, né? Os modos esquemáticos. Então, na terapia do esquema, existem os modos esquemáticos que o narcisista vai trazer esse modo de autopromoção, né? Que é se promover e ao mesmo tempo de vulnerabilidade. Em qualquer tratamento para transtorno de personalidade, principalmente, né, nesses que nós estamos falando hoje, o narcisista ele apresenta um engajamento que é bem difícil e devido à sua baixa autocrítica. Então ele não precisa, né, de se tratar. Ele é ótimo, é uma pessoa maravilhosa, né, superior aos outros, superior inclusive ao terapeuta. Então ele não se engaja bem por isso. Agora vamos para o transtorno de personalidade histriônico. Qual que é o modelo de Beck para isso? Crenças centrais. Preciso ser notada para ter valor. Se eu não chamar atenção, não serei amada. Quais os esquemas? Dependência de aprovação externa. Então, a questão de estratégia dela compensatória é buscar essa aprovação. Então, ela passa a ser dependente dessa aprovação. Comportamentos, né? A teatralidade, né? Fazer teatro, seduzir e dramatizar, né? Que caía a mesma coisa do teatro. Bom, como que funcionaria o tratamento baseado em evidência? Então, a TCC, para trabalhar as crenças, né, disfuncionais, trabalhar em reestruturação cognitiva para desenvolver uma autoestima autônoma, né, e reduzir esses padrões de dramatização. Também trabalharia o treino de habilidades sociais, principalmente a assertividade, né? E existem resultados positivos quanto, ao engajamento, né? Quando há engajamento. Então, quando a pessoa engaja, o tratamento tem uma resposta melhor, né? Claro, em todos, mas tem transtornos de personalidade que a gente não tem engajamento mesmo. Bom, agora vamos para o borderline. Então, o modelo de Beck para o border. Crenças centrais. Sou vulnerável e indesejável. Vou ser abandonado. Principal, né? Esquemas. Medo da rejeição e desvalorização. Então, essa estratégia aí compensatória, né, de muitas vezes não querer ter relacionamentos e ao mesmo tempo se desvalorizar nele. Comportamentos, automutilação, explosões emocionais, tentativas de evitar o abandono. Agora vamos ver questão da terapia, né, baseada em evidências para o border. Então, como eu falei anteriormente, a primeira, a principal, a terapia de escolha hoje, atualmente, é a DBT, Terapia Comportamental Dialética da linha, da Marcia Linha. É o padrão ouro, né? E ele tem também módulos de mindfulness, de regulação emocional, de tolerância ao estresse e efetividade interpessoal, porque o border tem toda essa complexidade na parte emocional, né? Na questão da desregulação, na questão da instabilidade, então por isso tem que entrar, né, com a comportal dialética, mas trabalhando bem essa parte da regulação emocional. Terapia baseada em mentalização, que é o MBT que estava lá atrás. Então, essa mentalização, essa terapia, ela aumenta a capacidade de compreender estados mentais de si e estados mentais do outro, tá? Então, é uma terapia nova também, né? Mas que já traz essa contribuição e resultados positivos aí para o border. Terapia focada no esquema, trabalha profundo com o modo esquemático de criança vulnerável e pai punitivo. Também vou fazer a mesma ressalva. Ele não é ainda, não é uma terapia, né, que tem evidências sustentáveis, mas já existem resultados com o border. Agora, o transtorno de personalidade antissocial. Então, o modelo cognitivo de Beck vai trazer crenças centrais.
As pessoas são ingênuas e merecem ser exploradas. Se eu quero algo, devo conseguir agora, né? Então, bem essa coisa do antissocial mesmo, né? De exploração e de não medir consequências de ser irresponsável, impossível para conquistar aquilo que ele deseja. Os esquemas: busca de poder, domínio e exploração. Comportamentos: manipulação, violência, violação de regras. Tratamento baseado em evidência. A TCC voltada para o controle de impulsividade, empatia e responsabilidade. Intervenções também em grupos são interessantes, principalmente para desenvolver as habilidades sociais e para a prevenção de recaídas. É, Evidências limitadas devido à baixa motivação dos pacientes para o tratamento. Então, né, como eu falei, todo tratamento, para ele ter um resultado, a gente precisa de ter o quê? Um bom engajamento. Então, gente, nós trouxemos aqui para vocês, né? Eu trouxe para vocês o modelo de Beck e qual abordagem é principal. No nosso último módulo de transtorno de personalidade, que eu vou deixar para vocês, né? O módulo 8, lá vocês vão encontrar as técnicas e o modo como o perfil do terapeuta para todos os transtornos de personalidade, tá? Então, ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula, que vai ser o estudo de caso desses quatro que nós vimos aqui do grupo B.